Olá, galerinha, boa tarde, bom dia, boa noite. Vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá? Pessoal, aqui é o professor Michael Douglas e novamente iremos estar trabalhando com vocês a resolução das questões. Vamos agora para o kit 2 de atividades, tá bom? Continuando nosso assunto. Primeira questão. Qual dos seres vivos abaixo pertence ao reino Monera? Pessoal, o reino Monera é um dos 5 reinos, não é isso? Vocês lembram os 5 reinos, não é isso? Monera, temos o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Então, só um desses seres vivos aqui pertence ao reino Monera. A samambaia, que é uma planta, será que ela pertence ao reino Monera? A cobra, que é um animal, pertence ao reino Monera? A alga, a bactéria, qual desses aí pertence ao reino Monera? Vocês vão lá na página 61, dão uma olhadinha e marquem, tá? Qual dos seres vivos abaixo pertence ao reino Protista? De novo, será que é a samambaia, a bactéria, cobra ou a alga? Um desses aí é o correto, vocês vão lá e marcam, tá? Samambaia, será que pertence ao reino Protista? Ela é uma planta, né? E aí? A cobra. Vocês vão lá e marcam a correta, tá? Qual dos seres vivos pertence ao reino Fungi? A samambaia, bactéria, cogumelo ou a alga? E aí? Página 61, vocês vão lá e marquem a correta. Ok? O reino planta é o reino dos vegetais e é subdividido em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Eu vou mostrar para vocês uma figura e explicar mais um pouco sobre esses 4 grandes grupos, tá? Então, bem, pessoal, aqui nós temos os 4 grandes grupos. O reino planta, aí, na verdade, ele se divide nesses 4 grupos aí, não é isso? Então tá, vou falar um pouco de cada um. O reino planta se divide nos grupos das briófitas, que no caso as briófitas são aquelas plantas que não crescem muito, na verdade elas não crescem em nada. Elas são plantas bem simples. Não sei se vocês já viram, mas elas se encontram principalmente nas cascas das árvores, né? Criando aquela como se fosse uma grama bem fininha, que parece um lodo, mas ali é umas plantinhas bem minúsculas chamadas briófitas. Aquelas plantas chamam-se musgos. Elas crescem cerca de poucos centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, elas são muito pequenas. Nós temos as pteridófitas, que já são um pouco mais complexas, mas nem tanto, né? Elas são um pouco mais complexas que as briófitas, mas elas não possuem semente, elas não possuem flores, nem fruto. São plantas bem mais básicas, como por exemplo nós temos as samambaias, certo? Essas pertencem aos grupos das pteridófitas. E nós temos as gimnospermas, que essas já vão ser bem mais complexas que as pteridófitas, pois elas crescem mais, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui uma árvore que pertence ao grupo das pteridófitas, das gimnospermas. No caso aqui é uma araucária, que são aquelas plantas, pessoal, que criam, que criam as pinhas, né? Elas têm não chega a ser fruto, mas é parecido. É umas pinhas, certo? Essas são as gimnospermas. E nós temos a grande maioria, 90% das plantas que existem no mundo são angiospermas, que são plantas que possuem sementes, que possuem frutos, como é o caso da macieira, da jaqueira, da mangueira, da laranjeira. Qualquer planta que você observar no seu dia a dia provavelmente vai ser uma angiosperma, porque elas vão ter flores, elas vão ter frutos, certo? Qualquer planta que você observar que ela vai ter a frutinha dela, vai ser uma angiosperma, como por exemplo o trigo, o arroz, o feijão, todas elas têm frutos, não é isso? Com sementes. Então elas vão ser angiospermas. As outras vão estar num grupo bem menor, que é as gimnospermas, pteridófitas e as briófitas, certo? Então são esses os 4 grupos das angiospermas. Agora vamos voltar para as questões. E agora voltando para a questão, nós temos o reino planta, é o reino dos vegetais, é subdividido em 4 grandes grupos, como eu acabei de explicar. Letra A. Dê exemplo de uma planta do grupo das briófitas. Eu acabei de explicar, não é isso? São aquelas plantas que não crescem muito, elas criam aquelas tapetinhos por cima das cascas das outras árvores, tipo, principalmente da mangueira, por exemplo, tipo no inverno, cria aquele tapetinhozinho fino na casca dela, no tronco. Aquelas ali são briófitas. Segunda, dê exemplo de plantas do grupo das pteridófitas, que são aquelas um pouco mais
complexas, mas que não crescem tanto. C. Dê exemplo de uma planta do grupo das gimnospermas, que são aquelas que têm quase um fruto parecido com uma pinha. Certo, agora a letra D. Dê o exemplo de uma planta do grupo das angiospermas. Pessoal, essa daqui é fácil, né? Qualquer planta que você vê por aí, a maioria delas vão ser, 90% delas vão ser angiosperma, que é aquelas plantas que vão ter uma semente com um fruto cobrindo ela, que vão criar flores, certo? Todas essas plantas vão ser angiosperma. Pode ser, por exemplo, um pé de feijão, um trigo. Todas essas plantas, pessoal, elas dão frutos. As frutinhas delas são essas que a gente se alimenta, certo? Então elas vão ser angiosperma. Um pé de laranja, um pé de abacate, um pé de jaca, um pé de limão. Todas essas plantas vão ser angiospermas, certo? Então é tranquilo, as angiospermas são o maior grupo das plantas, então não tem erro essa daqui. Quinta, o reino dos animais, o reino a que nós pertencemos, é subdividido em animais vertebrados e invertebrados. É fácil, né, pessoal? Os seres vertebrados são aqueles seres que vão ter um esqueleto interno, como a gente tem um esqueleto por dentro, então nós somos vertebrados. E os invertebrados não vão ter isso. Cite exemplo de animais invertebrados. E aí? Vocês vão citar animais que não têm esse tipo de coluna no seu interior. Quais as características de um animal invertebrado? Vocês vão dizer por que ele é invertebrado. O que faz dele um animal invertebrado? E aqui nós temos uma imagem que vai ajudar vocês, tá bom? É isso, pessoal. Estou à disposição para ajudar vocês no que precisar. Se precisar de mim, é só me chamar no PV que eu estou aqui à disposição. Até mais, até a próxima. Tchau.